Era o dia da audiência de divórcio e Ricardo Santana estava rindo de sua esposa Helena na frente de toda a sala do Tribunal do Porto. Apontava o dedo para ela, seu caro advogado ao lado, enquanto ela estava de pé sozinha, sem ninguém para defendê-la, com as lágrimas caindo pelo rosto. Dizia que ela era patética, que realmente pensava que podia ganhar contra ele sem um advogado, que perderia tudo, a casa, as economias, até a custódia dos filhos. Helena tremia, as mãos apertadas na bolsa, incapaz de responder a esse homem que tinha amado durante 18 anos e que agora a estava humilhando publicamente. O juiz estava prestes a começar quando as portas da sala se abriram com um barulho que fez todos virarem. Uma mulher elegante, cabelo grisalho e porte altivo, entrou com passo seguro. Ricardo empalideceu instantaneamente. Era sua mãe, Margarita Santana, a mulher que não via há anos, a mulher que ele mesmo tinha expulsado de sua vida. E quando ela se aproximou de Helena, tirou os óculos e disse ao juiz quem realmente era. Toda a sala ficou em silêncio porque Margarita não tinha vindo apoiar seu filho, tinha vindo para destruí-lo. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde está assistindo este vídeo. Helena Martínez tinha conhecido Ricardo Santana na universidade quando ambos tinham 22 anos. E o futuro parecia uma aventura para viverem juntos. Ele estudava economia, ela filologia, e tinham se conhecido na biblioteca da Universidade de Coimbra em um daqueles dias cinzentos de novembro, nos quais a única coisa luminosa tinha sido o sorriso dele, perguntando se podia sentar-se em sua mesa. Ricardo era tudo o que Helena sempre tinha desejado: inteligente, ambicioso, encantador. Vinha de uma família abastada. Seu pai era um conhecido empresário e sua mãe, Margarita, tinha sido uma das primeiras mulheres magistradas em Portugal, com uma carreira brilhante que a tinha levado até o Supremo Tribunal. Mas Ricardo nunca falava muito de sua família. Dizia que queria construir-se sozinho, que não queria ser definido pelo sobrenome que carregava. Helena tinha se apaixonado por essa determinação, por essa independência. Não sabia que por trás havia algo mais obscuro, que só descobriria anos depois. Tinham se casado aos 27 anos em uma cerimônia íntima em Braga, com poucos amigos e nenhum familiar dele. Ricardo tinha dito que seus pais estavam ocupados demais para vir, que de qualquer forma não se davam bem, que era melhor assim. Helena não tinha insistido. Não queria estragar o dia mais feliz de sua vida com perguntas incômodas. Os primeiros anos de casamento tinham sido felizes, ou pelo menos parecia. Ricardo tinha encontrado trabalho em um grande banco de investimentos. Sua carreira tinha decolado rapidamente e logo ganhava o suficiente para comprar um bom apartamento na zona da Boa Vista e para permitir que Helena deixasse o trabalho quando ficou grávida de seu primeiro filho. Helena tinha aceitado dedicar-se à família, convencida de que era a decisão correta. Tinha deixado seu posto como professora de língua em um liceu. Tinha deixado de lado suas ambições literárias. Tinha feito o que Ricardo pedia, porque pensava que o amor significava isso, sacrificar-se pelo outro. Tinham nascido 2 filhos, Miguel e Sofia, e Helena tinha se transformado em uma mãe em tempo integral, uma esposa devota, a sombra perfeita de um marido que brilhava cada vez mais. Mas enquanto Ricardo subia, Helena descia. Lentamente, quase imperceptivelmente, ele tinha começado a tratá-la como se valesse menos, como se seus sacrifícios não contassem para nada, como se ser mãe e esposa fosse um trabalho de segunda categoria comparado com o dele. As críticas tinham começado de forma sutil. A comida não estava suficientemente boa, a casa não estava suficientemente limpa. As crianças faziam muito barulho quando ele voltava cansado do trabalho. Helena tinha se esforçado para fazer melhor, sempre melhor, mas nunca era suficiente. E pouco a pouco, sem se dar conta, tinha se perdido. As noites eram o pior. Ricardo voltava tarde.
muitas vezes com cheiro de álcool, e sempre encontrava algo para criticar. O tom de voz de Helena estava errado. A forma como tinha vestido as crianças era inapropriada. O jantar estava frio ou salgado demais, ou simplesmente não era o que ele queria. Helena tinha aprendido a caminhar sobre cascas de ovo, a medir cada palavra, a fazer tudo o possível para evitar suas explosões de raiva. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. As crianças sentiam a tensão, embora Helena tentasse protegê-las. Miguel, o mais velho, tinha começado a ter problemas na escola. Sofia, a pequena, acordava muitas vezes durante a noite com pesadelos que não sabia explicar. Helena os acalentava, os tranquilizava. Dizia que tudo estava bem, enquanto por dentro sabia que nada estava bem, que sua família estava desmoronando e ela não sabia como parar isso. Depois de 13 anos de casamento, Helena já não reconhecia a mulher que tinha sido. Não tinha amigas, porque Ricardo tinha feito entender que sair sem ele era inapropriado. Não tinha hobbies, porque cada um de seus interesses tinha sido ridicularizado. Não tinha autoestima, porque cada dia ele encontrava uma maneira de fazê-la sentir-se inadequada. Mas o pior, o que Helena só entenderia depois, era que não tinha nada próprio. A casa estava no nome de Ricardo. As contas bancárias estavam em seu nome. Até o carro que conduzia estava registrado em seu nome. Helena tinha se tornado invisível também no papel, uma mulher sem propriedades, sem economias, sem independência econômica. E então chegou a traição. Helena tinha descoberto o relacionamento de Ricardo com sua secretária da forma mais banal possível. Uma mensagem no telefone que ele tinha esquecido na mesa da cozinha. Uma mensagem que falava de amor, de planos juntos, de uma vida que não a incluía. Durante dias, Helena não tinha dito nada. Tinha ficado em estado de choque, incapaz de processar o que tinha descoberto. O homem pelo qual tinha sacrificado tudo, o homem a quem tinha dado 18 anos de sua vida, estava traindo-a. E não era só uma aventura. Isso ficava claro pelas mensagens. Era um relacionamento sério, durava pelo menos 3 anos, e Ricardo já falava de deixar Helena para estar com a outra. Quando finalmente tinha encontrado a coragem para confrontá-lo, Ricardo nem sequer tinha tentado negar, mais ainda tinha rido. Tinha dito que se surpreendia que ela tivesse demorado tanto para perceber, que há anos não a amava, que ficava com ela só pelas crianças, mas que agora tinha decidido que era hora de seguir em frente. Tinha dito que queria o divórcio e que ela deveria aceitar suas condições sem fazer cenas. As condições eram estas: ele ficaria com a casa, as economias e a custódia principal dos filhos. A Helena ficaria uma pequena pensão alimentícia, suficiente para alugar um pequeno apartamento nos arredores e o direito de ver seus filhos a cada 2 fins de semana. Helena tinha protestado, tinha chorado, tinha suplicado, mas Ricardo tinha sido inflexível. Tinha dito que se não aceitasse, a arrastaria aos tribunais e a destruiria. Tinha os melhores advogados, tinha o dinheiro, tinha o poder. Ela não tinha nada. E nesse momento, Helena tinha percebido o quão vulnerável tinha se tornado. Não tinha dinheiro próprio para contratar um advogado. Não tinha provas da contribuição que tinha feito à família durante todos esses anos. Nem sequer tinha alguém a quem pedir ajuda, porque Ricardo a tinha isolado de todos. Durante semanas, Helena tinha procurado desesperadamente uma solução. Tinha contatado vários advogados, mas todos tinham dito a mesma coisa. Sem dinheiro para pagar os honorários e sem provas concretas, sua posição era fraca. Alguns tinham aconselhado aceitar o acordo de Ricardo, não lutar uma batalha perdida de antemão. Mas Helena não podia aceitar perder seus filhos. Não podia aceitar que a expulsassem da vida que tinha construído com seus sacrifícios. Não podia aceitar que esse homem a tratasse como se fosse lixo para jogar fora. Assim tinha tomado uma decisão louca, desesperada. Se defenderia sozinha.
Enfrentaria Ricardo e seus advogados no tribunal sem ninguém ao seu lado. Estava aterrorizada. Sabia que as probabilidades estavam contra ela, mas não tinha outra opção. Helena tinha passado noites inteiras chorando, perguntando-se onde tinha errado, tentando entender como sua vida tinha se convertido nesse pesadelo. Tinha ligado para sua mãe, mas ela vivia nos Açores e não tinha meios para ajudá-la. Tinha tentado falar com suas velhas amigas, aquelas que Ricardo a tinha obrigado a abandonar, mas dava muita vergonha admitir no que sua vida tinha se convertido. Uma noite, enquanto as crianças dormiam e Ricardo estava fora, provavelmente com a outra, Helena tinha se sentado ao computador e tinha começado a buscar informação sobre os direitos das mulheres em caso de divórcio. Tinha descoberto associações, centros de ajuda a vítimas de violência de gênero, telefones de atendimento, mas cada vez que pensava em ligar, algo a bloqueava. A vergonha, o medo, a sensação de que talvez exagerasse, de que talvez tudo estava em sua cabeça, de que talvez Ricardo tivesse razão e ela fosse realmente a que estava errada. Mas então pensava em seus filhos, em Miguel e Sofia, e sabia que tinha que encontrar a força para lutar por eles, se não por ela mesma. O que não sabia era que alguém estava observando a situação de longe, alguém que conhecia Ricardo melhor que ninguém, alguém que tinha esperado anos o momento adequado para intervir. A sala do Tribunal da Relação do Porto estava cheia aquela manhã de março. Ricardo tinha chegado com seu advogado, um dos mais famosos e caros da cidade, um homem que tinha fama de não perder nunca. Usava um terno cinza impecável, o cabelo perfeitamente penteado, a expressão de quem já sabe que ganhou. Helena tinha chegado sozinha com um vestido azul marinho que tinha comprado anos antes e que agora ficava um pouco grande, porque nas últimas semanas tinha perdido peso pelo estresse. Carregava uma bolsa transversal com todos os documentos que tinha conseguido reunir. Provas frágeis de uma vida passada servindo a um homem que nunca a tinha apreciado. Quando Ricardo a viu entrar sem advogado, seu rosto se iluminou com um sorriso cruel. Virou-se para seu advogado e disse algo que fez ambos rirem, alto o suficiente para que Helena ouvisse. Depois se levantou e a apontou com o dedo, começando a zombar dela na frente de todos. Disse que era patética, que era ridícula, que realmente pensava que podia ganhar algo contra ele vindo ali sozinha como uma mendiga. Disse que perderia tudo, que seus filhos teriam vergonha dela, que acabaria em um buraco de apartamento chorando sobre o leite derramado, enquanto ele vivia sua nova vida com uma mulher que o merecia. Helena sentiu as lágrimas subirem. Tentou contê-las, mas não conseguiu. Eram lágrimas de raiva, de frustração, de impotência. E os 18 anos de sua vida jogados no lixo, 18 anos de sacrifícios que não significavam nada para esse homem que a tinha usado e agora a jogava fora como um objeto quebrado. O juiz, um homem de meia idade com expressão severa, estava prestes a chamar a ordem quando as portas da sala se abriram com força. Todos se viraram para olhar. Uma mulher entrou com passo decidido. Teria uns 72 anos, cabelo grisalho cortado curto, um terno branco impecável que lhe dava um ar de autoridade absoluta. Caminhava como se a sala lhe pertencesse, como se estivesse acostumada a comandar em espaços como esse. Helena não a conhecia, nunca a tinha visto antes, mas quando olhou para Ricardo, viu algo que nunca tinha visto em seu rosto: terror puro. Ricardo tinha ficado branco como um lençol. As mãos que antes gesticulavam com arrogância, agora tremiam. Os olhos que antes brilhavam de desprezo, agora estavam cheios de medo, porque essa mulher era sua mãe, Margarita Santana, a mulher que ele tinha expulsado de sua vida 13 anos antes, quando ela tinha se negado a financiar seus negócios duvidosos e o tinha chamado pelo que era, um narcisista manipulador idêntico a seu pai. Margarita se aproximou do estrado do juiz com a calma de quem tinha enfrentado centenas de salas de tribunal em sua carreira. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal.
Agora continuamos com o vídeo. Apresentou-se com seu nome completo, seu título, sua qualificação, e quando disse que tinha sido magistrada do Supremo Tribunal durante 23 anos antes de se aposentar, um murmúrio percorreu a sala. Depois disse algo mais que deixou todos mudos. Disse que estava ali como assessora legal de Helena Martínez, a mulher que seu filho estava tentando destruir, e que tinha consigo provas que mudariam completamente o rumo desse processo. O advogado de Ricardo tentou objetar. Disse que era irregular, que não se podia apresentar um novo advogado com o processo já começado, mas o juiz, que evidentemente conhecia Margarita por sua reputação, permitiu que falasse, e Margarita falou. Contou ao tribunal quem era realmente seu filho. Falou do pai, um homem violento e manipulador, que tinha feito de sua vida um inferno antes que ela encontrasse a coragem de se divorciar. Contou como Ricardo tinha herdado todos os piores traços do pai, como desde jovem tinha mostrado tendências narcisistas e manipuladoras. Contou como ela tinha tentado ajudá-lo, como tinha pagado terapias e consultas, mas como ele sempre tinha se negado a mudar. Depois contou algo que fez Helena estremecer. Margarita disse que tinha vigiado seu filho ao longo dos anos, apesar de ele tê-la cortado de sua vida. Disse que sabia do casamento com Helena, sabia das crianças, sabia de como ele a tratava. E disse que quando tinha descoberto que Ricardo estava prestes a fazer com Helena o que seu pai tinha feito com ela, tinha decidido que era hora de intervir. Tirou de sua bolsa uma pasta cheia de documentos. Eram anos de provas coletadas pacientemente, extratos bancários que mostravam como Ricardo tinha ocultado fundos no exterior, gravações de conversas nas quais ele falava de como manipular Helena, testemunhos de colegas de trabalho que tinham presenciado seu comportamento abusivo, até um relatório de um detetive particular que documentava seu relacionamento extraconjugal. Mas a prova mais devastadora era outra. Margarita apresentou uma série de documentos que demonstravam que o apartamento da Boa Vista, esse que Ricardo dizia que era seu, tinha sido, na realidade, comprado com dinheiro que ela tinha emprestado anos antes, quando ainda esperava que pudesse mudar. Dinheiro que ele nunca tinha devolvido. Dinheiro que, tecnicamente, fazia desse apartamento uma propriedade da família, não só de Ricardo. O advogado de Ricardo tentou intervir, objetar, encontrar alguma brecha legal, mas Margarita tinha sido uma das mentes legais mais brilhantes de Portugal, e cada documento que apresentava era inatacável. Cada prova estava documentada de forma impecável. Ricardo olhava para sua mãe com um ódio que parecia querer incendiar a sala, mas não disse nada porque sabia que qualquer coisa que dissesse só pioraria sua situação. Estava preso e, pela primeira vez em sua vida, não tinha saída. A audiência foi suspensa para permitir a todas as partes examinar as novas provas, mas estava claro para todos que o vento tinha mudado completamente. Ricardo, que tinha entrado naquela sala seguro de ganhar, agora corria o risco de perder muito mais do que jamais tinha imaginado. Seu advogado lhe aconselhou buscar um acordo, evitar que todas essas provas fossem discutidas publicamente. Ricardo se negou no início. Seu orgulho ferido não lhe permitia se dobrar. Mas quando o advogado lhe fez entender que corria o risco não só de perder o caso de divórcio, mas também de enfrentar consequências penais pelos fundos ocultos no exterior, mudou de opinião. As negociações duraram dias. Helena, que no início do dia não tinha nada, se encontrou em posição de poder ditar as condições. Com Margarita ao seu lado, pediu o que lhe correspondia, metade do apartamento, uma pensão alimentícia adequada aos anos que tinha dedicado à família e, sobretudo, a custódia principal dos filhos. Ricardo resistiu em cada ponto. Tentou negociar, ameaçou, suplicou, mas já não tinha cartas para jogar. Cada vez que tentava se opor, Margarita tirava uma nova prova, um novo documento, um novo testemunho que o pregava ainda mais. No final, se viu obrigado a aceitar. Helena teria a casa,
os filhos e uma pensão que lhe permitiria refazer sua vida com dignidade. Ricardo conservaria seus fundos no exterior, pelo menos os que não tinham sido já congelados pelas autoridades, mas perderia todo o resto. O dia em que se assinou o acordo, Helena olhou para o homem que tinha sido seu marido durante 18 anos. Já não sentia raiva, já não sentia dor, só sentia um imenso alívio, como quem acorda de um pesadelo e percebe que finalmente terminou. Mas havia algo que ainda tinha que fazer. Virou-se para Margarita, essa mulher extraordinária que tinha aparecido do nada para salvá-la, e perguntou por quê. Por que tinha feito tudo isso por uma desconhecida? Por que tinha traído seu filho para ajudá-la? Margarita olhou com olhos que tinham visto demasiada dor na vida e disse a verdade. Disse que não tinha feito por ela. Não no início. Tinha feito por si mesma, pela mulher que tinha sido 43 anos antes, quando um homem muito parecido com Ricardo quase a tinha destruído. Tinha feito porque nenhuma mulher deveria sofrer o que tinha sofrido ela, o que estava sofrendo Helena, mas depois acrescentou algo que emocionou Helena até as lágrimas. Margarita disse que, observando-a ao longo dos anos, vendo como se dedicava a seus filhos apesar de tudo, como mantinha sua gentileza apesar de como a tratavam, tinha aprendido a respeitá-la. Disse que Helena era a nora que sempre teria querido ter, a mulher que seu filho não merecia. Disse que se havia algo bom que Ricardo tinha feito em sua vida, tinha sido casar-se com ela, embora não tivesse sido capaz de apreciá-la. Helena abraçou essa mulher que tinha entrado em sua vida como um tornado e a tinha salvado da destruição. Não tinha palavras para agradecê-la, mas Margarita não queria agradecimentos. Só queria que Helena vivesse a vida que merecia, livre de um homem que nunca a tinha merecido. Um ano depois, a vida de Helena era irreconhecível em relação à que tinha conhecido. Vivia ainda no apartamento da Boa Vista, mas agora era realmente seu, registrado em seu nome, um lugar que podia finalmente chamar de lar sem sentir-se uma hóspede. As crianças, Miguel e Sofia, viviam com ela e viam seu pai a cada 2 fins de semana, o tempo que ele conseguia tirar de sua nova vida. No início, tinha sido difícil. As crianças estavam confusas e com raiva. Não entendiam por que mamãe e papai já não estavam juntos. Mas com o tempo, com muita paciência e muito amor, tinham começado a se adaptar à nova situação. Miguel, que sempre tinha sofrido mais pela tensão em casa, tinha florescido. Suas notas na escola tinham melhorado. Tinha feito novos amigos, até tinha começado a jogar futebol, algo que Ricardo sempre tinha considerado uma perda de tempo. Sofia, a pequena, já não tinha pesadelos. Dormia a noite toda, sorria mais. Tinha voltado a ser a menina despreocupada que sempre tinha sido destinada a ser. Helena tinha voltado a dar aulas. Tinha encontrado um posto em um liceu perto de casa que lhe permitia estar presente para os filhos. Tinha voltado a escrever esses contos que sempre tinha sonhado em publicar e que Ricardo sempre tinha ridicularizado. Um desses contos, uma história semi-autobiográfica sobre uma mulher que se encontra depois de um casamento tóxico, tinha sido publicado em uma revista literária e tinha recebido críticas entusiastas. Mas o mais importante era que Helena tinha se encontrado. Tinha retomado o contato com as amigas que tinha perdido. Tinha começado a fazer as coisas que gostava. Tinha aprendido a se olhar no espelho sem sentir-se inadequada. Ainda estava em um caminho de cura. Ainda tinha momentos difíceis, nos quais as velhas inseguranças voltavam a aflorar, mas cada dia era um pouco mais forte que o anterior. Margarita tinha se convertido em parte de sua vida. Essa mulher extraordinária, que tinha renunciado a seu filho para fazer o correto, vinha visitá-la regularmente. Tinha desenvolvido uma relação especial com os netos, essas crianças que Ricardo lhe tinha impedido de conhecer durante anos. Levava-os ao teatro. Contava-lhes histórias de sua carreira legal, ensinava-lhes a importância da justiça e da integridade.
Um dia, enquanto tomavam um café juntas na sala, que uma vez tinha sido o cenário das humilhações de Helena, Margarita lhe fez uma confissão. Disse que quando tinha entrado naquela sala do tribunal um ano antes, não sabia o que esperar. Sabia que estava prestes a trair seu filho. Sabia que ele nunca a perdoaria. Sabia que estava queimando a última ponte que os conectava. Mas disse também que nunca tinha tido dúvidas, que nesse momento tinha entendido que havia coisas mais importantes que os laços de sangue. Disse que Ricardo era seu filho, que sempre o amaria, apesar de tudo o que tinha feito. Mas disse também que o amor não significa aceitar o mal, não significa fechar os olhos diante da injustiça, não significa permitir que alguém destrua outros só porque compartilha seu DNA. Helena escutou em silêncio, pensando em quão diferente era essa mulher do que esperava da sogra de um narcisista. Pensou em como as aparências podem enganar, em como por trás de cada história há outras histórias, em como as pessoas podem surpreender quando menos se espera. Depois Margarita disse algo mais, algo que Helena levaria consigo para sempre. Disse que a coragem que Helena tinha mostrado, apresentando-se no tribunal sozinha, sem advogado, sem dinheiro, sem nada mais que sua determinação de não se render, era o mais extraordinário que tinha visto nunca. Disse que nesse momento, quando a tinha visto de pé sozinha contra o mundo, tinha entendido que Helena não precisava ser salva, só precisava que alguém lhe desse as ferramentas e ela faria o resto. Helena sorriu, sentindo pela primeira vez que essas palavras eram verdade. Tinha sido ela que tinha se salvado no final. Margarita tinha dado as provas, tinha dado o apoio legal, tinha dado a possibilidade de lutar com as mesmas armas. Mas a força para usar tudo isso, a determinação de não se render, a coragem de enfrentar o homem que a tinha esmagado durante anos, isso tinha vindo de dentro dela. Helena fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo o aroma do café e o calor do sol primaveril na pele. Pensou em todas as vezes que tinha acreditado que não conseguiria, em todas as noites que tinha chorado, pensando que sua vida tinha terminado. E agora aqui estava, viva, forte, livre. O telefone tocou. Era a revista que tinha publicado seu conto. Queriam saber se tinha mais material para enviar. Helena sorriu e disse que sim, que estava trabalhando em algo novo, algo que contaria a história de uma mulher que tinha perdido tudo e tinha se encontrado. Margarita a olhou com orgulho, essa mesma expressão que Helena nunca tinha visto nos olhos de Ricardo quando falava dela. E nesse momento, Helena entendeu que esta era sua vida agora. Não perfeita, não fácil, mas sua, completamente, totalmente, maravilhosamente sua. Fora da janela, o porto acordava em uma manhã de primavera. Os filhos dormiam ainda em seus quartos, alheios aos pensamentos profundos das duas mulheres que tomavam café na sala. E Helena pensou que talvez esta fosse a verdadeira vitória. Não o dinheiro, não a casa, nem sequer a custódia dos filhos. A verdadeira vitória era estar ali nesse momento, livre e viva e pronta para começar de novo. Porque às vezes o final de algo não é uma tragédia. Às vezes é só o começo de algo muito, muito melhor. Esta história nos lembra que não importa o quão poderoso alguém pareça, o quão intocável, o quão seguro de sua vitória. A verdade tem uma forma de vir à luz. E a justiça tem uma forma de encontrar seu caminho mesmo quando tudo parece perdido. Nos lembra que as pessoas que nos humilham frequentemente o fazem porque têm medo, porque são inseguras, porque precisam esmagar outros para se sentirem grandes, e que a melhor resposta a essas pessoas não é a vingança, mas viver uma vida plena e feliz sem eles. E nos lembra sobretudo que a coragem se apresenta de muitas formas. Às vezes é gritar, às vezes é lutar, às vezes é simplesmente se apresentar sem nada mais que a própria determinação e negar-se a render. Se esta história tocou seu coração, se fez você refletir, se deu força ou esperança, então deixe que saiba também
quem virá depois de você. Um pequeno gesto pode levar esta história a alguém que precise dela. Alguém que talvez esteja vivendo algo parecido e precise saber que não está sozinho. Obrigado por ficar comigo até o final.